que teve o piripaque do Chaves quando ouviu a mensagem que trouxeram sobre medicamento do autismo, medicação para o autismo ou qualquer variação dessa. Não sei vocês, mas eu tive o piripaque, fiquei pensando. Que é essa? Enfim, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando sobre o ácido folínico ou a leucovorina, que muitos estão falando que é o remédio para o autismo. E qual é a minha intenção aqui? Te dizer se é ou se não é, se precisa tomar, não precisa tomar, se vocês estão perdendo o tempo de não tomar a medicação, quem precisa, qual é a dose, o que acontece com quem toma essa medicação. Enfim, vou desvendar todos esses mistérios, tá? Quem sou eu? Eu sou a doutora Stephanie Ortiz, eu sou neuropediatra e eu sou especialista em transtornos do neurodesenvolvimento. Ácido folínico, o que é isso? Por que estão falando tanto? Primeiro, tudo começou, na verdade, existem vários estudos, sim, sobre isso, mas tudo começou porque lá nos Estados Unidos vieram com essa informação de que foi liberado o ácido folínico para crianças autistas. Só que a coisa não é bem assim, tá? Existem estudos, sim, um inclusive foi retratado há pouco tempo, no estudo 2024, mas tem outros que trazem informações que são tão interessantes quanto, tá? Só um parênteses aqui. Essa retratação desse estudo de 2024 não invalidou todos os outros estudos, todas as outras evidências, não invalidou. Claro que isso retirou bastante da robustez das informações sobre essa medicação, mas não a invalida. O que só a única coisa que mostrou? Que ainda precisa se estudar muito melhor ela, sim. Por quê? Porque nós precisamos de mais informações sobre isso, o quanto ela é benéfica ou quais são os malefícios que ela traz para quem é. O que a gente tem agora é um briefing de mais ou menos como a coisa é. Então é a certeza, entendeu? É mais ou menos, mas vamos lá. Tem um estudo de 2021, esse que eu vou deixar aqui na tela para vocês, ele diz que entre 70% a 71% das crianças têm um anticorpo contra o ácido fólico, tá? Isso significa o quê? É como se a gente tivesse um segurança na porta. Esse segurança na porta não deixa a gente entrar. É a gente não entrando, no caso, o ácido fólico não conseguindo entrar, ele não consegue participar de todos os processos cerebrais para aquela criança, que basicamente ajudam bastante no desenvolvimento. Não só o desenvolvimento de fala, de comunicação, de socialização, mas movimento motor e principalmente ainda umas crianças que têm epilepsia, que são as convulsões. Então, a falta, a deficiência de folato cerebral muitas vezes acontece nessas crianças que têm esse anticorpo, tá? E esse estudo trouxe dizendo que era 70% a 71% dessas crianças. Então, se a porta tá fechada com segurança nela, que é o anticorpo contra o folato, nós precisamos encontrar uma outra via. E o ácido folínico é essa que procura a outra via, ele conhece outra via, ele é carregado por outros transportadores. Basicamente, nessa analogia, ele pula a janela, ele não vai pela porta que está bloqueada, tá? E uma vez dentro do cérebro, ele fazer parte de todo o desenvolvimento neurológico, desenvolvimento de neurotransmissores e o estímulo do desenvolvimento dessa criança, linguagem, comunicação, comportamento. Então, o que essa revisão de 2021 trouxe? Eu deixei aqui anotado para falar para vocês. Primeiro, ele percebeu que pelo menos 67% das crianças melhoraram os sintomas gerais autísticos. Viu que também 58% dessas crianças melhoraram a irritabilidade, ou seja, elas ficaram menos irritáveis. Observou também que 88% dessas crianças melhoraram a ataxia, que é um problema de coordenação, de equilíbrio. E no geral, a parte de movimento, que a gente sabe que as nossas crianças autistas têm alterações muitas vezes de movimento, coordenação, 47% delas melhoraram. E falando sobre essa comorbidade da epilepsia, que são as convulsões, 75% das crianças melhoraram de crises convulsivas. Então, isso aqui traz um dado muito importante, sim, dentro do que a gente entende sobre o autismo e esse folato. Outro estudo aqui, de 2025, que foi feito por Zhang e os colegas,
Ele também observou que essas crianças que usaram ácido folínico, que tinham um anticorpo contra o ácido fólico, elas melhoraram principalmente a reciprocidade social, então, que é a capacidade de interação socialmente com os outros. Só que assim, o ácido folínico, ele não vai funcionar para todas as crianças, tá? Infelizmente, não funciona. E quando a gente trata principalmente de crianças de nível 1, nível 2 de suporte, a chance de não funcionar é maior ainda. Então, nós ficamos muito mais com aquelas crianças dentro do nível 3 de suporte, porque são crianças que realmente têm um comprometimento um pouco maior. E elas podem ter, tem a chance maior, que foi outro estudo que nos trouxe aqui, de envolvimento de algumas mutações que participam de toda essa metabolização do folato, que são essas mutações que eu vou deixar aqui. Então, o que eles compreenderam? Que quanto mais envolvidas essas mutações na criança, mais elas se beneficiam do ácido folínico. Então, trouxe aqui bastante informações para vocês, uma introdução. Amanhã eu vou trazer quem precisa fazer o exame do anticorpo, quais são as indicações e qual é a dose para quem precisa tomar. Combinado? Um beijo.